A paz do Senhor, meus irmãos. Muita luta para mim estar gravando esses vídeos, muitas lutas espirituais. Mas estamos aqui novamente nessa oportunidade. Hoje eu quero falar um pouco sobre obediência. Vamos falar um pouco sobre um dos maiores profetas da Bíblia, o profeta Moisés. Vamos dar uma meditada lá na Escritura Sagrada, no livro de Números, capítulo 20, versículo 7. Vamos lá? Novamente, Números, capítulo 20, versículo 7. Vamos lá. Versículo 7. O epígrafo. Moisés fere a rocha e as águas saem. Vamos ler. Versículo 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a tua vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e seus animais. Versículo 9. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Versículo 10. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhe: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Versículo 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Versículo 12. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Portanto não crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso não metereis esta congregação na terra que tenho dado. Amém? Vocês entenderam? Leram bem aí? Peguem a Bíblia de vocês e meditem junto comigo. O que eu quero passar com essa mensagem? O profeta Moisés, o homem que foi muito usado por Deus, o homem que nunca houve um profeta como Moisés, a quem o Senhor tinha falado face a face. Amém? E nós vemos que foi um grande profeta, tão grande profeta, que supostamente dizem que não sabe aonde foi enterrado, onde está a sepultura de Moisés, porque dizem que Moisés poderia ser mais adorado do que Maria hoje em dia, e porque ele foi um grande profeta. Mas, como todo grande profeta na Bíblia, pecou. O único que não pecou foi o nosso Jesus. E aqui nós vemos, Deus manda Moisés apenas falar com a rocha para santificar ele diante dos filhos de Israel. Mas, como o povo de Israel era muito rebelde, através de muitos milagres, muitas coisas que aconteceram, muitos e muitos milagres já tinham acontecido, e mesmo assim o povo era rebelde, sempre se desviava. E aqui nessa parte, nesse trecho, nós vemos que Moisés deixou a ira suscitar no coração dele. E o Senhor falou a Moisés para ele apenas falar, e ele foi lá e bateu 2 vezes na rocha. E Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez, só que fez da maneira errada. Obedeceu, mas obedeceu da maneira errada. Tentou fazer da maneira errada. E esse castigo, ele pega um castigo muito grande, não apenas ele, como toda a congregação de Israel. E qual foi o castigo? Deus falou que essa congregação não ia entrar na terra que ele tinha dado. E aconteceu mesmo que essa congregação, Deus fez essa congregação toda rodar em círculos, e não entraram. E Moisés também sofreu o castigo, assim como Arão. Mas o castigo que Arão sofreu não foi esse. Foi porque ele e Miriam tinham feito uma sedição contra Moisés. E logo no versículo mais na frente ele morre. Miriam já tinha sido morta e Arão morre mais na frente.
Amém? Mas voltando ao texto, Moisés também vai sofrer uma consequência. Assim como a congregação não vai entrar, ele também não vai entrar. E ele ficou muito triste porque ele veio trazendo a congregação com o poder de Deus desde lá do Egito, mas desobedeceu a palavra de Deus perto de chegar à terra prometida. Vamos ler lá no versículo Deuteronômicos, capítulo 3, versículo 23. Vamos lá? Deuteronômicos. Amém? Deuteronômicos, capítulo 3, versículo 23. Moisés foi orar ao Senhor. Versículo 23, o epígrafo. A oração de Moisés para entrar em Canaã. Vamos ler? Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começastes a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Porque Deus há nos céus e na terra que me possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixe passar para que veja essa boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fale mais neste negócio. Amém? Até aqui só, até o capítulo 26. É do 23 até o 26. Moisés foi orar para Deus, para Deus ter misericórdia. E Deus é um homem misericordioso, mas tem uma coisa que ele não gosta, é de desobediência. Sacrifício ele gosta, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Você lembra de Saul? O que foi que o profeta Samuel disse para ele? Destrua todos os amalequitas e não deixa uma alma, nem gado, nem animais vivos. Mas ele desobedeceu. O que foi que ele fez? Ele deixou o rei Agag vivo e os melhores gado para se sacrificar ao Senhor. E Saul logo disse para ele que se ele tivesse obedecido, naquele mesmo dia, Deus tinha confirmado o reino dele. E disse: é melhor obedecer do que sacrificar. E aqui nós vemos, Moisés foi fazer a oração, foi clamar, mas Deus já disse: basta, porque a palavra de Deus é uma só. Assim como Deus foi lá com Balaão, disse Balaão que não era para ele seguir esses homens, os homens que iam lá para Balaque. Depois Balaão foi de novo e Deus disse: vai. E quando chegou, o anjo foi lá, parou na frente dele, porque Deus já tinha dado a palavra e ele desobedeceu. Aí Deus fala, Deus não é filho do homem para que minta. Amém? Então, Moisés foi orar para Deus, pedindo misericórdia. Deus apenas deixou ele ver a terra, mas não deixou ele entrar. E ele orou, pedindo para que Deus deixasse. E Deus disse: basta, e você não entrará. E olha o que aconteceu também por causa dessa desobediência dele ter batido Olha o motivo também para ele ter acontecido tudo isso. Deus ainda anuncia a morte dele por causa desse pecado. Vamos lá no livro de Números, agora, versículo 27. Não, Números, desculpe, capítulo 27, versículo 12. Vamos lá? Números, novamente, só voltar. Versículo 27, capítulo 27, versículo 12. Amém? Vamos lá. Deus anuncia a morte de Moisés. Versículo 12. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então será recolhido a teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Portanto, foste rebelde no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificarem nas águas diante de seus olhos. Amém? Olha aqui o que aconteceu. Deus logo anunciou a morte. Lá na frente ele já estava mostrando a oração dele no livro de Deuteronômicos, que ele rogou a Deus
mas já tinha saído o decreto da boca de Deus e só a palavra de Deus basta. E o que eu quero passar com essa mensagem? Que Deus gosta de obediência, Deus gosta que a gente sirva a Ele de coração, obedecendo, não ligando pelas contendas. Ele foi ligar pela contenda do povo e se irritou e fez o que era mal. Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez essa coisa, mas fez da maneira errada. E não podemos fazer assim. Vocês lembram o que aconteceu com Nadab e Abiú? Foram colocar fogo estranho diante do Senhor. Vocês sabem muito bem o que aconteceu, né? Morreram. E Deus suporta isso. Nós temos que como Paulo disse, nós temos que se examinar todo dia para ver se nós não estamos fugindo da fé verdadeira. Então, vamos sempre se examinar todo santo dia, porque nós somos falhos. O grande homem de Deus aqui, profeta Moisés, aquele que nunca houve profeta como ele, errou. Nós também vamos errar, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Vocês estão entendendo um pouco a mensagem? Moisés pecou lá no livro de Números, capítulo 20, versículo 7, desobedeceu a ordem de Deus. Depois ele foi orar para Deus, lá no livro de Deuteronômicos, capítulo 3, versículo 23, para Deus deixasse ele passar, porque ele já tinha visto a terra, mas ele queria entrar. E Deus não deixou, e o que Deus fez? Anunciou a morte dele. No livro de Números, capítulo 27, versículo 12. Amém? Então, não brinquem, é melhor obedecer do que sacrificar. Essa foi uma mensagem que eu queria passar para vocês, que vocês meditem. É muito forte a história do nosso profeta Moisés. Eu gosto muito de ler. A Bíblia é linda, meus irmãos. Eu amo a Bíblia. Ela é cheia de coisas para nós aprender. Se você quer saber como servir a Deus, leia a Bíblia. Lá tá. Lá tem a resposta para tudo. Tem a resposta para tudo. Tudo que não está na Bíblia, não acreditem. A Bíblia tem resposta para tudo. Tudo mesmo. Não se conforme com esse século. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês e que Deus dê sabedoria para nós nesse tempo tão difícil, nesse tempo profético. Mas nós vamos obedecer a Deus nesse tempo profético. Nós vamos adorar a Deus para Ele pegar nós vigiando, como Ele disse, para nós não ser pegos de surpresa. Então vamos obedecer a palavra de Jesus. Amém? Para nós não ser descido como as virgens loucas, que só na última hora foi querer pegar azeite, mas o esposo já tinha se retirado. Amém? Não queiram deixar para obedecer na última hora. Vocês estão entendendo um pouquinho a mensagem? Que Deus abençoe vocês e meditem aí nessa mensagem. Que a paz de Cristo esteja em vocês e que Cristo vos acompanhe. Amém?